E se a posse das nossas ações, dos nossos investimentos, não for bem aquilo que a gente imagina? Hoje vamos mergulhar na tese, olha, bem radical de um livro que alega a existência de um plano para a maior tomada de ativos da história. O nome do livro é A Grande Tomada. O livro já começa com uma pergunta que, à primeira vista, parece simples, mas que, na verdade, desafia a base de todo o sistema financeiro moderno. Será que as pessoas são mesmo donas dos seus ativos financeiros? E para não deixar nenhuma dúvida do peso dessa alegação, o autor já manda na introdução. É sobre a tomada de garantias. Todas elas. A maior conquista e subjugação da história mundial. O tom é esse. Então, como é que uma alegação tão chocante assim se sustenta? Vamos começar a desembrulhar a tese do livro, partindo da sua afirmação principal. Bom, a tese vem de um cara chamado David Rogers Webb, que se apresenta como um insider, alguém com décadas de experiência no mercado financeiro. E o ponto dele não é sobre uma possibilidade futura, não. Ele fala de um plano antigo, de longa data, para tomar ativos que, segundo ele, já está acontecendo. Uma alegação desse tamanho parece coisa de filme, não é? Mas, segundo o autor, as peças foram movidas no tabuleiro legal há décadas. Vamos dar uma olhada nas regras do jogo que, segundo ele, tornaram tudo isso possível. O autor aponta para dois movimentos que foram cruciais. O primeiro, a desmaterialização. Sabe, aquela mudança dos certificados de ações de papel para registros digitais. O livro, aliás, faz questão de notar que esse projeto foi liderado por um ex-agente da CIA. E o segundo movimento, a harmonização legal, que basicamente mudou as leis de propriedade no mundo todo. E aqui, olha, está a peça central do argumento legal. A maioria de nós acredita que tem a propriedade direta das suas ações, mas o livro afirma que a realidade na lei é outra. O que se tem é um tal de direito sobre títulos. O que isso quer dizer? Que legalmente a pessoa não é dona daquela ação específica, mas sim de uma promessa, de um direito contratual contra a corretora. E a corretora junta os ativos de todos os clientes numa piscina só, num pool. Para deixar isso mais claro, o autor usa uma analogia bem forte. É como comprar um carro, pagar por ele, mas a concessionária ainda poder usar esse mesmo carro como garantia para os empréstimos dela. É exatamente assim que o livro descreve o sistema financeiro moderno. E isso, segundo o livro, não é só teoria. O autor mostra documentos oficiais, como um questionário respondido pelo próprio Fed de Nova York. A pergunta foi bem direta. O investidor tem direitos sobre títulos específicos? A resposta oficial do Fed? Um sonoro não. A pergunta seguinte vai ainda mais fundo. E se a corretora quebrar? Os ativos estão protegidos? A resposta do documento é que um credor garantido tem prioridade. Traduzindo do juridiquês, o livro argumenta que, numa crise, os grandes credores da corretora recebem primeiro, antes dos próprios clientes. Ok, então com as regras do jogo supostamente alteradas, foi preciso construir uma infraestrutura para operar esse novo sistema. O livro chama essa estrutura de a máquina global de garantias. O livro descreve um fluxo. Tudo começa no nível local, onde os ativos ficam num CSD. Mas esses CSDs nacionais se conectam a um ICSD internacional, criando uma piscina global gigantesca de ativos. E lá no topo, essa entidade internacional entrega todo esse pool como garantia para uma contraparte central, a tal da CCP. E qual seria o objetivo dessa estrutura toda, segundo o autor? Ele argumenta que o sistema foi desenhado para que, no caso de uma crise sistêmica, ele varra de forma automática todas as garantias para quem está no topo da pirâmide. Um plano audacioso como esse parece coisa de ficção, né? Mas o autor argumenta que algo bem parecido já aconteceu antes. Ele aponta para um manual de jogadas que a própria história escreveu. E esse precedente histórico seria a Grande Depressão lá nos anos 30. O livro defende que as táticas usadas naquela época não foram um acidente, mas sim um roteiro para o que ele acredita que está acontecendo hoje. A sequência de eventos, segundo o livro, foi bem metódica. Primeiro, em março de 33, um feriado bancário que fechou tudo. Só um mês depois, uma ordem executiva tornou ilegal ter ouro, forçando a população a entregar tudo, e o golpe final, anos de deflação que fizeram as dívidas se tornarem impagáveis, levando a uma apreensão em massa de propriedades. Isso não era um pedido, era uma ordem. A multa por não entregar o ouro era de $10 mil. Em valores de hoje, isso daria mais de $230 mil. Mas será que as autoridades sabem o que causou aquilo tudo? O livro usa esta citação do Ben Bernanke,
que viria a ser presidente do Fed, como prova. Em 2002, ele disse sobre a Grande Depressão: "Vocês estão certos. Nós fizemos. Não faremos isso de novo." Para o autor do livro, isso é uma confissão. Certo. Se a estrutura legal foi montada e o manual histórico já existe, qual é o desfecho que o autor prevê? Como seria o fim do jogo dessa história toda? O gatilho, segundo o autor, seria o que ele chama de a grande deflação, um colapso planejado, severo e prolongado nos preços dos ativos. O livro argumenta que isso transforma a dívida numa arma, tornando impossível que pessoas e empresas paguem seus empréstimos. Então, a sequência prevista pelo livro se desenrola assim. Tudo começa com um colapso financeiro global. Isso ativa a tomada automática das garantias. Com a população presa em dívidas que não consegue pagar, o palco fica pronto para a solução: a introdução das moedas digitais de Banco Central, as CBDCs, como novo sistema de controle total. E o que seriam as CBDCs nesse cenário? O livro cita ninguém menos que o chefe do Banco de Compensações Internacionais, que é tipo o Banco Central dos bancos centrais. O Agustin Carstens disse: a principal diferença é que o Banco Central terá controle absoluto e teremos a tecnologia para impor isso. No final, o livro não oferece uma certeza, mas deixa no ar uma pergunta emprestada de Charles Dickens. Estas são as sombras das coisas que serão? Ou são as sombras das coisas que podem ser apenas? É com essa reflexão que a gente encerra a nossa exploração das ideias de A Grande Tomada.